Oi, gente! Como hoje é Halloween, eu tive que largar o meu caldeirão, os meus feitiços, para vir aqui só para dar uma aula para vocês. Então eu espero que vocês prestem atenção para aprender de uma vez por todas o que é predicativo. Então roda a vinheta. E lá vamos nós. Para começar, vamos ver o que é o predicativo. Então, o predicativo é um termo da oração que completa o sentido de um verbo, atribuindo uma característica, um estado, uma qualidade ao sujeito ou ao objeto desse verbo. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos começar pelo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, como o nome já sugere, ele vai atribuir uma característica ao sujeito da oração e ele vai aparecer sempre no predicado nominal ou no predicado verbo nominal. Nós já temos aula sobre predicado aqui no canal, então eu vou deixar o card aqui na tela para quem ainda não assistiu. Lembrem-se sempre que o predicativo do sujeito, ele sempre vai estar ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Também tem aula sobre verbo de ligação aqui no canal, também vou deixar o card aqui na tela. Vamos ver agora alguns exemplos para que vocês entendam melhor o que é predicativo do sujeito. Então, o primeiro exemplo. A bruxa é má. Então, ali nós temos o sujeito a bruxa. É má é o meu predicado nominal, porque tem uma característica do sujeito má, ligado ao sujeito a bruxa por meio de um verbo de ligação, que é o é, que é o verbo ser. E esse má, ele é uma característica do sujeito, então ele vai ser o predicativo do sujeito nessa oração. Depois nós temos a vassoura da bruxa está velha. A vassoura da bruxa é o sujeito, está velha é o predicado nominal também. Velha é uma característica do sujeito, a vassoura da bruxa. Então, velha é predicativo do sujeito e tem o verbo estar ali ligando o sujeito à sua característica. Vamos ver agora dois exemplos com predicado verbo nominal. Então, a bruxa acordou descabelada. A bruxa é o sujeito, acordou descabelada é o predicado verbo nominal. Por quê? Porque tem dois núcleos. Acordou, que é um verbo que indica ação, e descabelada, que é uma característica desse sujeito a bruxa. Então, descabelada é o predicativo do sujeito a bruxa, tá? Outro exemplo. O gato preto correu assustado. O gato preto é meu sujeito, correu assustado é o predicado verbo nominal, sendo que correr é um verbo que indica ação, né? A ação de correr. E assustado é a característica desse sujeito, o gato preto. Vamos agora ver o que é o predicativo do objeto. Como o nome também já diz, né? É uma característica atribuída ao objeto do verbo na oração. Então, lembrando que é uma característica atribuída pelo sujeito, tá? Depois a gente já vai ver a diferença entre predicativo e adjunto adnominal para vocês não confundirem. Então, olha só. A bruxa achou o gato lindo. É você, Satanás. A bruxa é o sujeito, achou o gato lindo é o predicado. Achou o quê, né? O gato. Então, o gato é o objeto direto do verbo achar. Lindo é uma característica desse objeto, que é o gato. Então, por isso agora, lindo é um predicativo do objeto. Vamos ver outro exemplo. A feiticeira considerou a poção eficaz. Então, a feiticeira é meu sujeito, considerou. Quem considera algo. O que ela considerou? A poção eficaz. Então, a poção é o objeto direto do verbo e eficaz é uma característica desse objeto direto. Então, eficaz é predicativo do objeto também. O gato da bruxa encontrou a menina assustada. Então, o gato da bruxa é o sujeito, encontrou a menina assustada é o predicado. Quem encontra algo ou alguém, quem que ele encontrou, né? A menina assustada. Assustada é uma característica do objeto direto do verbo encontrar. Então, assustada é predicativo do objeto. A bruxa deixou o menino gordo. Deu tanta comida, né, tanto doce para ele que engordou para depois colocar ele no forno, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Você precisa engordar mais um pouco antes que eu asse você no meu forno. Então, a bruxa é o sujeito, deixou o menino gordo é o predicado, deixou o quê, né? Ou quem? O menino. Gordo é uma característica do objeto menino, não da bruxa, não do sujeito. Então, por isso que gordo também vai fazer papel de predicativo do objeto aqui nesse exemplo.
Sobre predicativo é isso, né? Então tem um predicativo do sujeito, que atribui uma característica ao sujeito, e tem ali o verbo de ligação ligando essa característica ao sujeito, né? Ocorre então no predicado nominal ou no predicado verbo nominal. E temos o predicativo do objeto, que vai atribuir uma característica ao objeto do verbo. Mas como eu falei antes, muitas pessoas se confundem quando fazem análise sintática e não sabem diferenciar o que é predicativo e o que é adjunta de nominal. Então vamos ver a diferença agora. Enquanto a adjunta de nominal é uma característica fixa, né, inerente ao termo da oração e ocorre dentro da função sintática, o predicativo, como eu já havia comentado, é uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto, né? Ou então também uma característica momentânea do sujeito, quando é um predicativo do sujeito, né? E ocorre fora da função sintática. Então vamos ver exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Lá naquele primeiro exemplo que eu falei para vocês, a bruxa é má, né? Nós temos ali a bruxa, o sujeito, má é um predicado nominal, sendo que má é um predicativo desse sujeito e a característica, o predicativo, está ligado ao sujeito por meio do verbo de ligação, né? Que é o ali, o verbo ser. Agora, observem esse outro exemplo. A bruxa má está brava. Cale-se! Se acaso falhares, tu morrerás. A bruxa má agora é sujeito, né? Está brava é o predicado, né? Que é um predicado nominal, sendo que brava é predicativo do sujeito e má, que no exemplo anterior era predicativo do sujeito, agora é adjunta de nominal. Por quê? Porque está junto do núcleo do sujeito, né? Então, a bruxa má, tudo isso é o meu sujeito, sendo que o núcleo do sujeito é bruxa, tá? A e má, essas duas palavras, são adjuntos adnominais que fazem parte do sujeito. Então, como fazem parte do sujeito, não é uma característica momentânea desse sujeito, vamos dizer assim. É uma característica inerente, fixa. A bruxa é má, né? E estar brava é algo momentâneo. Então, brava é predicativo desse sujeito, a bruxa má. E o má, que no exemplo anterior era um predicativo, agora nesse outro exemplo é adjunta de nominal. Vamos ver agora um outro exemplo, só que agora com predicativo do objeto, pois o exemplo anterior era com predicativo do sujeito. Então, os aldeões julgaram a bruxa má culpada. Então, os aldeões é sujeito da oração, julgaram a bruxa má culpada é o predicado. E agora, quem que eles julgaram? A bruxa má, né? Isso é o objeto do verbo julgar, porque quem julga, julga algo ou alguém. E esse culpado é uma característica desse objeto, que é a bruxa má. Então, agora, culpado é predicativo do objeto. Uma dica para vocês saberem se é adjunta de nominal ou predicativo é trocar o objeto do verbo por um pronome oblíquo. Então, ficaria assim, ó. Os aldeões julgaram-na culpada. Perceberam que a bruxa má está nesse na ali, do julgaram-na, e o culpado está fora da função sintática? Então, esse culpado fora da função sintática comprova que é um predicativo do objeto, tá? E tudo aquilo, a bruxa má, né, essas três palavras, são o objeto do verbo julgar. Então, quando a gente troca o objeto por um pronome oblíquo e ainda sobra um elemento fora, né, da função sintática, é porque provavelmente esse elemento é o predicativo do objeto. Então é isso, a aula de hoje acaba por aqui. Como eu falei, é uma aula curta, uma aula simples. Só tem que ter esse cuidado para não confundir predicativo com adjunta adnominal. Nós ainda vamos ter aula de adjunta adnominal aqui no canal, mas já temos aula de sujeito, de predicado, de verbo de ligação, que são elementos que vocês precisam dominar para entender melhor essa parte de predicativo. Aproveitem o dia de hoje com muitos doces e travessuras e cuidado porque as bruxas estão soltas.